Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre a casa 4. A casa 4 na astrologia védica é conhecida como Sukha Bhava. Bhava vem do sânscrito e significa casa, campo de ação. As casas astrológicas são o território do seu horóscopo, onde os planetas vão subir ao palco para contar a sua história. As palavras-chave para essa casa são felicidade, contentamento emocional, segurança, força emocional, mãe, figura materna, educação, o fim da vida, caixões e velórios, terreno, propriedade privada, família. Então, ela pertence à classe das casas Moksha e Kendra. E Moksha representa libertação da matéria. As 3 casas Moksha são a 4, a 8 e a 12. São as casas que vão desafiar todos os seus apegos emocionais em prol de maior compreensão interior e, por extensão, de maior compreensão espiritual. E Kendra, porque ela é um ângulo. Na astrologia ocidental, as casas Kendra são chamadas de angulares, na Védica de Kendra. Então, a casa 1, 7, 4 e 10 formam essa cruz no seu horóscopo, que representam as vigas de sustentação. Então, qualquer planeta que vá para um ângulo, o que aquele planeta quer produzir na sua vida vai ser fonte de muita ação, proatividade e iniciativa. É por isso que em Jyotisha as casas angulares também são chamadas de Vishnu Sthana, porque elas guardam a energia do sagrado masculino. Em complementariedade com as casas chamadas de Lakshmi Sthana, a 5 e a 9, e também a 1. Que são as casas que guardam a energia do sagrado feminino, da prosperidade espiritual. Então, o planeta que tem uma associação com a casa 4 é a Lua e o seu signo zodiacal Câncer, porque a Lua é uma entidade responsável pelo contentamento emocional e o equilíbrio psicológico do nativo em questão. O planeta Karka, que produz os temas da casa 4, também é a Lua. E essa casa tem uma associação com um elemento água, que representa a intimidade com a natureza emocional do nativo. Então, para quem está chegando em astrologia védica, provavelmente não é a primeira coisa que vem à mente quando se fala da casa 4, felicidade emocional, mas essa é a essência dessa casa. Então, se você pensar comigo, a casa 4 pertence à meia-noite. Ela é o momento em que o sol está escondido embaixo da terra. Então está tudo escuro. E as pessoas tendem a ser um pouco mais íntimas e pessoais e a mostrarem a sua natureza psicológica quando elas estão isoladas. Então, a casa 4, ela também pode ser entendida como o ponto que é o fundo do céu, Imunkuli, ou o ponto nadir. Então, planetas
qualquer planeta que vá na casa 4, ele vai demonstrar a natureza dele de maneira mais sutil do que, por exemplo, as outras casas angulares, como a 10, a 7 e a 1, que são casas mais óbvias. Mas não significa que a casa 4 ela seja mais vulnerável do que as outras angulares. Não, muito pelo contrário. Na verdade, planetas femininos como a Lua e Vênus fazem incrivelmente bem aqui. A Lua e Vênus ganham força direcional nessa casa. Chamamos de Digbala, né, esse fenômeno, força direcional. Então, talvez, quando uma pessoa tem excesso de planetas na casa 4, seja um pouco mais reservada a personalidade daquela pessoa. Então, mesmo que ela tenha planetas na casa 10, na 11 ou na 1, né? E ela apresente mais atributos óbvios da personalidade. Por exemplo, pessoas com Saturno na casa 1 frequentemente se queixam de que elas não são muito gostáveis de cara. E de fato, elas aparentam não ser muito gostáveis, né? Porque Saturno é uma entidade muito atrelada aos defeitos e o aspecto mais indigesto da nossa personalidade. Então, quando você coloca Saturno no ascendente, aquele aspecto vulnerável da personalidade vai ser mais proeminente. Mas se a pessoa tem fortes planetas aqui, Júpiter também faz muito bem nessa casa, talvez quando você conheça ela mais a fundo, se você der, né, em primeiro lugar, se você der espaço para a pessoa se mostrar, talvez ela seja muito mais gostável do que aquilo que ela aparenta ser, ou o contrário, ela ser muito mais detestável do que aquilo que ela aparenta ser gostável. É uma casa que precisa de mais confiança, intimidade e segurança para expressar a sua natureza, mas ela ainda assim é muito ativa. Então, a casa 4 representa a sua felicidade emocional. O quão contente, o quão satisfeito, o quão seguro você se sente consigo mesmo. Qual é a sua capacidade de confiar nas pessoas? Você confia fácil? Ou você desconfia? Você precisa de mais tempo para confiar? Qual é a sua capacidade de se demonstrar emocionalmente para o grupo? Essas coisas são vistas pela casa 4. Então, quando a gente pensa em astrologia médica, a casa 4 é o coração. Mas a casa 5 também é o coração. Então, tanto a casa 4 quanto a casa 5 tem uma associação com essa região do chakra cardíaco. E se você pensar em corpos femininos, a casa 4 representa os seios e a amamentação, que é a ideia de a mãe amamentando os bebês. Mas a casa 4 representa a natureza lunar e, numa perspectiva astronômica, a Lua, como um satélite do planeta Terra, ela reflete, assim como qualquer planeta do nosso sistema solar, mas a Lua especificamente, ela reflete a luz do Sol. Então nós só conseguimos ver a Lua no céu quando ela está refletindo luz solar. Então, o Sol é uma entidade muito masculina e extrovertida, energeticamente extrovertida. Então, se você pensar que a casa 5 tem uma associação com o signo zodiacal de Leão e com o Sol, ela é uma casa mais extrovertida. Ela representa essas câmaras do coração responsáveis por levar o sangue bombeado para o seu organismo, para distribuir oxigênio.
Então a casa 5 representa a sua capacidade de dar amor, de dar afeto, de dar calor humano, certo? E a casa 4, ela é o contrário, ela representa essas câmaras do coração que estão guiando o sangue já oxigenado de volta para o coração para ele ser oxigenado novamente. Então ela representa essas câmaras que puxam o sangue, né, para dentro. Então ela é justamente a sua capacidade de receber amor. Então ela vai dizer muito se você está preparado afetivamente para um relacionamento ou se você não está, se você tem capacidade de ser íntimo com as pessoas. Qual é a sua capacidade de receber amor? Qual é a sua capacidade de confiar nos outros? Qual é a sua capacidade de se permitir ser cuidado? Olha o estado da casa 4. A casa 4 representa a sua família, o seu ambiente doméstico. É por isso que ela representa o passado. Então, como é a sua relação? Que tipo de ambiente doméstico perpetua dentro da sua casa? Como é que é o ar? Qual é a atmosfera? E eu não estou mais falando da casa 2, que representa os valores da sua família. Muitas pessoas que estudam astrologia védica, elas tendem a se confundir em qual é a função da casa 2 e da 4. A casa 2 é mais os valores da sua família, a propriedade, o sobrenome, a religião. A casa 4 não é bem isso, ela é mais a ideia imaterial da família. Então, assim, é a atmosfera. Então, planetas aqui, eles podem dar uma indicação de como é a propriedade em que você cresceu, certo? Então, Saturno pode dar uma casa mórbida, com mobília antiga, com pessoas idosas, talvez você tenha crescido com os seus avós. A Lua indica alguém que cresceu perto da água. Lagos, alguém que cresceu na frente da praia. Marte indica um ambiente talvez perpassado por máquinas, alguém que cresceu dentro de uma família de engenheiros ou de pessoas que mexem com ferramentas. Porque Marte representa isso. Eu falo Marte porque eu tenho Marte na casa 4 e eu cresci na casa do meu avô, e meu avô, ele era muito ligado em construção. Então ele me ensinou muito a usar enxadas, picaretas, pregos, parafusos, serras, máquinas, furadeiras, essas coisas. Plutão na casa 4. Indica alguém que cresceu perto do cemitério, mas Plutão indica também talvez um evento de morte. Você viu alguém morrer dentro da sua residência. Urano, assim como Rahu, indica uma pessoa que não cresceu num lugar fixo, que estava constantemente mudando, talvez mudando de cidade, ou que mora num país estrangeiro e depois vai para outro, que não consegue criar raízes. Netuno, uma aura de mistério, talvez você não compreenda muito o seu passado, como foi. Típico em pessoas que são adotadas e que não têm uma noção de qual foi a família que colocou elas no orfanato. Porque Netuno representa nevoeiro, mistério. Quito, na casa 4, indica uma natureza bastante controladora. Então, a pessoa pode sentir menos vontade de estar dentro da casa e mais fora, com os amigos ou na carreira, porque Rahu vai estar, obviamente, a 180 graus de oposição na casa 10 do horóscopo. A casa 4, ela representa a figura materna, primordialmente a mãe.
que é a figura responsável para nos dar o leite materno, para nos dar proteção. O leite materno ele tem defesas imunológicas, então assim, o bebê que não se amamenta é um bebê mais imunologicamente frágil. Então nossas mães são as maiores responsáveis pelo nosso contentamento emocional, mas isso nem sempre é verdade para todo mundo. Dependendo do estado da lua, a sua mãe pode ter morrido ou pode ser ausente. Então quem foi que te criou? Quem foi que te criou? Foi o seu pai que fez o papel de mãe? Foi um avô, uma avó? Foram tios? Então, a casa 4 ela representa as pessoas que colocaram a asa por cima de você, que te protegeram. Mas majoritariamente a relação com a mãe, quando ela está presente. Então o Sol na casa 4 é interessante, porque o Sol é uma entidade muito insuportavelmente quente, ele insola os temas da casa onde ele vai. Então quem tem um Sol na casa 4 tende a ter uma mãe insuportavelmente poderosa, que faz o papel, às vezes, da patriarca. A lua, interessante, ela forma Karkonesto Bavo, porque em astrologia védica, sempre que você coloca o planeta Karka de uma determinada casa, naquela casa em questão, veja bem, a lua é o Karka da casa 4. Então, lua na casa 4 forma Karkonesto Bavo. É demais, é uma coisa tão boa que chega a dar hiperdesenvolvimento. A mãe pode proteger você demais, então às vezes você precisa se fuder um pouco na vida para, entendeu? Conseguir adquirir maturidade emocional. Então pessoas com lua na casa 4, elas podem ser um pouquinho mais imaturas, porque a mãe protege demais. Mas não se engane, lua na casa 4, a lua adquire força direcional nessa casa. Então, a mãe pode ser uma figura que é fonte de prosperidade da vida daquela pessoa. E se a lua reger a casa 8, a pessoa pode ganhar a herança da parte da mãe. Vênus na casa 4, interessante, que é o outro planeta que adquire Digbala nessa casa, além da lua. Então, pode dar uma linda mãe, pode dar um lindo ambiente doméstico. Júpiter na casa 4, você pode ter uma imensa casa, cheia de aposentos, cheias de janelas, um quintal grande com piscina. Você pode até, inclusive, sentir que existe uma aura divina dentro da sua casa, com Júpiter na casa 4. Sua mãe pode ser um ser extremamente espiritual. Então, qualquer planeta que vá nessa casa, ele afeta a pessoa de maneira bastante particular. Shukabhava representa educação. A casa 4 representa educação. Isso é uma outra coisa um tanto preterida quando se fala da casa 4. Normalmente a gente pensa em educação da casa 9, ensino superior, ou a casa 3, ensino técnico, ou a casa 5. Mas a casa 4, ela representa ensino superior e educação também. Sabe por quê? Porque pessoas que não têm uma vida doméstica muito bem estruturada, elas talvez não tenham muita segurança financeira e emocional para estudarem, para entrar dentro de uma universidade, para fazer mestrado, pós-graduação, doutorado. Mas isso nem sempre é verdade. Existem pessoas que, sim, vêm de lares desagregados que ainda assim conseguem prosperar em dimensão de educação, mas muitas vezes elas não vão. Então, dependendo do nível, você analisando o seu mapa holisticamente, se você não tem marcadores muito favoráveis para a educação e a casa 4 não muito boa, talvez você não consiga prosperar nessa área, tá certo? Mas a casa 4, ela também representa terrenos. Então é interessante que, dependendo do planeta, Maharishi Jaimini diz nos seus escritos que Marte representa
propriedade privada. Então é muito interessante que Marte, num planeta domiciliado ou exaltado na casa 4, ele dá à pessoa grande capacidade de adquirir propriedade privada, de adquirir o seu terreno, embora Marte não represente terreno em si. O planeta que especificamente representa terrenos, Terra, é Saturno. O planeta que especificamente representa terrenos é Saturno. Agora, propriedade privada é vista por Marte. Então, na casa 4 é uma posição muito poderosa. Se Marte estiver sendo apoiado por signos, a pessoa tende a adquirir bastante independência nesse aspecto da vida, tá certo? A casa 4, ela representa uma das casas de libertação material, ao mesmo tempo, porque a essência primordial dessa casa é o contentamento emocional da pessoa, quando você se sente feliz. Então, é uma casa silenciosa. É uma casa internalizada e comedida, recatada. Então, se você pensar no seu horóscopo de maneira holística, o que representa a casa 6? A casa 6 representa seus inimigos declarados, doenças agudas, multas, dívidas, hipotecas. A casa 8 representa desgraças e humilhações. Então, é quando você sobe na arena para lutar contra uma doença crônica, para você lutar contra um processo na justiça. E a casa 12 representa o resultado das lutas. Então, você pode perder a batalha, né? Perder a saúde, ou você pode destruir o inimigo, destruir a doença. Então, a casa 12 representa o resultado dos nossos dilemas, por isso que ela é dita de ser a casa da conclusão do karma, da samsara kármica. Então, a casa 4, ela representa especificamente o quão bem você consegue superar perdas. Se você analisar o mapa de uma pessoa muito famosa no show business, Marilyn Monroe tinha Saturno na casa 4. E é muito interessante o exemplo dessa personalidade, porque no mapa ocidental você vai ver que a Marilyn tinha Saturno em Escorpião, mas no mapa védico ela tinha Saturno em Libra. E de qualquer forma, Saturno é uma entidade muito difícil que pode gerar problemas na casa onde ele vá. Então, ela adquiriu muita prosperidade na carreira e muita fama, mas ela tinha um enorme problema com a casa 4. Então, a mãe dela foi internada em manicômio, o pai dela ela nunca conheceu. E isso, eventualmente, ela havia comentado em algumas entrevistas com psicanalistas que o pai dela havia decepcionado ela demais. Saturno na casa 4 é bem típico. Então, ela buscou ajuda em vários setores da sua vida como uma forma de compensar aquilo que era a maior vulnerabilidade dela, que era a natureza emocional. Então, o quão contente você está emocionalmente dentro de si. Ela, infelizmente, não aguentou. Acabou sucumbindo, vício em barbitúricos, em drogas. Deu overdose. Então, a casa 4, ela representa o quão forte é a sua natureza emocional. Então, imagina a ideia de uma árvore muito bonita, que tem frutos muito bonitos, que tem flores, uma folhagem muito bonita. Mas aquelas raízes não são muito profundas. Apesar de ela ser muito exuberante, as raízes não são muito profundas, são muito superficiais. Então, quando passa um vendaval, quando passa uma tempestade, essa árvore desaba. Ela vai junto com a correnteza.
porque ela não está enraizada o suficiente. Então, é exatamente isso que acontece na vida da pessoa que não tem uma casa 4 bem estruturada. Ela vai ser mais suscetível a baques emocionais, a depressões. Então, qualquer problema, perda, acidente, dívida, briga na justiça, ela pode até ter as ferramentas para lutar contra isso, mas internamente ela não está em paz. Então ela vai ter que ir atrás de, às vezes, remédios controlados, remédios de tarja vermelha, de tarja preta. Então é muito importante termos uma casa 4 forte. E é engraçado que quando você está estudando astrologia, você pode não ser assim agora, mas do início, as primeiras casas que você vai olhar vai ser a casa 10, ou a casa 5, ou a casa 11, porque eu quero saber de qual é a minha carreira, o sucesso, os ganhos, a criatividade, ou mesmo a casa 2, o dinheiro. São as primeiras coisas que a pessoa se interessa. Aí quando fala na casa 4, a casa 4, que chato, que tediosa essa casa. Mas ela é uma casa muito importante, porque ela indica a estrutura emocional da pessoa, tá certo? A casa 4, ela indica também a sua relação com biologia, com a vida. Então é típico pessoas com a lua forte e até mesmo a casa 4 forte teriam um grande interesse pela natureza, pela biologia, pela vida. Até mesmo uma boa relação com plantas, com animais. Então é muito interessante que quando me aparece uma pessoa que tem problemas com a casa 4, eu falo para ela: tenha mais contato com a água, tenha mais contato com a natureza, com lugares um pouco mais calmos e silenciosos. Porque quando você tem contato com lugares mais silenciosos, você se permite entrar num território onde você se blinda, às vezes, das influências muito agressivas e desbaratinadas do mundo, que é muito visto pela casa 3, que representa hobbies, irmãos, competitividade, jogos, crises na adolescência, em certa medida agressividade também. Então, a casa 4 vem em seguida no seu horóscopo para indicar que você precisa de se internalizar, que você precisa de silêncio, porque como que você vai conseguir eleger, como você vai conseguir compreender as coisas que realmente te agradam e as coisas que te desagradam se você não tem tempo para digerir aquilo? Como é que você vai dizer: eu gosto daquela pessoa, eu não gosto daquela pessoa, eu gosto desse hobby, eu não gosto dele? Como é que você vai saber se aquilo internamente te causa uma emoção? Primeiro você precisa se internalizar e ouvir aquela emoção. E como aquilo vai influenciar você. A casa 4, ela representa conveniências, luxos. Então, essa também é uma outra coisa não muito lembrada, porque normalmente, principalmente em astrologia ocidental, você vai ouvir dizer que a casa 3 representa automóveis, mas não, a casa 3 ela representa os movimentos curtos, viagens curtas. Agora, a casa especificamente dos automóveis é a casa 4, porque ela representa as comodidades, assim como o mapa divisional Chaturtamsha, que ele vai dar um diagnóstico mais específico de qual é a sua real capacidade de prosperar. A casa 4 representa também o interesse do nativo em construir uma família. Então, normalmente, se você vai bisbilhotar ou se debruçar no mapa de uma pessoa com interesse em uma sinastria amorosa e você tem interesse de consolidar uma família com aquela pessoa, você deve olhar o estado da casa 4, porque vai dizer qual é o interesse daquela pessoa com construir uma família, se ela sequer tem interesse nisso, porque às vezes a pessoa não tem, ela simplesmente está mais confortável com a ideia de ter uma carreira e de
construir uma casa e de morar sozinha e de viajar, de não ter apegos emocionais com filhos, com a residência, porque ela simplesmente não quer esse tipo de responsabilidade. Então, pessoas que normalmente têm a casa 4 forte, uma enorme concentração, demonstram pessoas que têm mais interesse em consolidar uma família. Então é interessante, se você é uma dessas pessoas, de você procurar alguém que também seja assim, tá certo? A casa 4 representa o fim da vida, mas não a morte. Então a casa da morte é especificamente a casa 8. Como você vai morrer? Qual é o estado da morte? A casa 12 representa período pós-morte, que é quando a alma desencarna do corpo e volta a Deus. Então, a casa 4 ela representa os anos finais. Normalmente a velhice, mas nem todo mundo chega a essa idade. Algumas pessoas sim, outras não. Mas normalmente são os anos finais. E é interessante que se você pensar na simbologia de alfa e ômega, é a mesma ideia, porque a casa 4 ela diz de onde você começa, né? Qual é o seu passado, quais são as suas raízes, e é onde você termina. É a ideia do eterno retorno. Então, muitas pessoas que têm planetas na casa 4 e assistiram os meus vídeos sobre planetas aqui, eu falo, por exemplo, no vídeo do Sol, que pessoas com Sol na casa 4 são patrióticas. Ah, mas eu não sou patriótica, porque eu sou uma pessoa que moro na fronteira com a Argentina e eu me sinto muito mais pertencer à cultura da Argentina do que à cultura brasileira, mas a minha nacionalidade é brasileira. Sim, mas quando eu falo patriótico, não necessariamente você precisa se identificar com a cultura onde você nasceu, mas ser patriótico é você se identificar e defender a cultura a qual você se associa, que você tem uma conexão emocional. Então não necessariamente precisa ser a sua cidade, o seu país de origem. Então a casa 4, ela representa isso. Se você pensar nesse contínuo de casas astrológicas do horóscopo, a casa 3 ela é o receptáculo, perdão, a casa 4 é o receptáculo da casa 3. Então, eu gosto muito de utilizar uma história que foi parte da minha vida. Quando eu era adolescente, eu cresci numa casa, né? Uma rua cheia de crianças, adolescentes, e muitas daquelas pessoas tinham interesse em comprar latinha de spray e pichar muros. E eu acompanhava essas pessoas, porque era o que todo mundo estava fazendo. Então todas as pessoas que eram legais eram pessoas que tinham latinha de spray. Mas eu acompanhava aquelas pessoas e todo mundo ia de bicicleta, né? E com o passar do tempo, eu via as artes, né? Que na verdade era uma forma de vandalismo, porque não tinha nenhuma sofisticação estética, não eram grafites, não eram arte urbana propriamente dita, era mais picho mesmo. E eu passava nos lugares onde a gente tinha feito as cagadas e olhava assim e falava: caramba, tá feio, o muro estava muito mais bonito do jeito que estava. Então aquilo começou a me dar um sentimento de que eu não estava fazendo uma coisa boa para a minha comunidade, que eu estava vandalizando a minha comunidade. Então, a casa 3 representa isso, representa os interesses de grupos que você escolhe andar, mas é uma casa com uma grande rotatividade de interesses. Então, aquilo eventualmente pode mudar, você pode passar a sentir uma outra emoção em relação àquilo que é. E aquele novo sentir pode ser algo que você não gosta, que você não se identifica mais. Então teve um momento em que eu falei pra mim mesmo assim: eu não quero mais andar com essa galera que faz esse tipo de coisa, porque eu não me sinto mais bem com isso. Eu quero fazer outras coisas, eu quero jogar videogame, né? Eu quero ler um livro, eu quero fazer outra coisa. Então foi exatamente isso que eu fiz. Então essa passagem da casa 3 para a casa 4 representa
uma vez que você consolida os seus grupos de interesses pessoais, que é muito a necessidade do ego de se autoafirmar. Então você anda com um grupo de roqueiros, porque o seu ego quer afirmar que você é um roqueiro e que o rock representa você. Ou você quer andar com pessoas que atiram com arma de chumbinho em passarinho, porque aquilo representa você. Então é uma necessidade do ego de autoafirmação, mas aquilo eventualmente vai gerar um sentimento. Então a casa 2, ela representa muito os valores introjetados na sua família. Então, assim, quais são os costumes da família? A sua família tem interesse de ir à igreja todos os domingos. Aí você fala assim, mas eu não tenho interesse nessa religião, eu quero outras ocupações no meu domingo. Então, eu estou descobrindo pessoas na minha rua que gostam de praticar corrida de bike. Né? Então eu vou fazer corrida de bike, porque é um interesse pessoal meu, que minha família não se interessa por bicicleta, mas eu me interesso por esse tipo de coisa. Então, aquela coisa pode ter uma rotatividade de interesses. Então, você escolher uma espécie de hobby gera uma emoção. E aquela emoção vai te dizer se aquilo é uma sensação boa ou uma sensação ruim. Então, a ideia de meditação, de um certo hibernar no seu próprio cantinho, onde você se sente seguro, onde as pessoas não estão te olhando, onde você não vai ser julgado, é dentro da sua própria casa, né? É na casa 4, onde você não precisa performar, como na casa 10, como na casa 7, onde você precisa vestir uma máscara daquilo que é socialmente aceito. A casa 4, ela supera a ideia da máscara social. Então é onde você tira suas máscaras e você deita na cama e fala assim, caramba, como foi meu dia? Quem são essas pessoas que eu ando? Quais são esses valores? Então, aquilo gera uma emoção boa ou ruim. Então, para isso, você precisa abrir o seu coração para a energia celestial entrar. Então, muitas pessoas, elas ficam no nível, às vezes, superficial da casa 4. Então, se você não entende profundamente o que te faz bem, o que te chateia, o que te faz mal, o que te faz muito feliz, essas pessoas podem ter mais dificuldade de se relacionar, porque elas não entendem muito bem quais são as coisas que fazem ela feliz. Então é importante esse nível de intimidade com as próprias emoções para você eleger o que de fato te traz uma boa sensação e preservar as pessoas que te querem bem, que te trazem boas energias, que amigos, familiares, qualquer pessoa que seja, que te traga uma boa sensação, que você sente que você não precisa fingir, que você não precisa mentir, que você não precisa atuar. Porque se você está fingindo, se você está mentindo, se você está atuando socialmente para aquelas pessoas que você chama de amigos e parentes, elas não são pessoas que são seus amigos. Porque os seus verdadeiros amigos são aquelas pessoas que compreendem, entendem e respeitam a sua natureza emocional como ela é. Então são essas pessoas que queremos estar junto, que vão respeitar a nossa natureza íntima. A mesma coisa os hobbies. Quais são os hobbies que refletem a sua natureza emocional? Então, uma vez que você preserva o que te faz bem, você vai ter maior entendimento e capacidade de expressar as suas verdadeiras paixões, porque criatividade artística, as coisas que colocamos para fora, que vão para além de nós, elas só são reais quando elas representam a sua natureza interior, emocional, verdadeira. No fundo, onde você se sente bem-vindo, onde você se sente seguro, pode ser em qualquer lugar, porque é uma coisa que você cultiva aqui dentro. Então, se você internamente se sente que você está equilibrado, que você tem o amor cósmico aberto, o seu coração aberto para receber o amor cósmico, você vai se sentir confortável em qualquer lugar, porque se sentir em casa é se sentir bem com o seu próprio coração. Então você pode estar na casa de amigos, você pode estar na carreira, você pode estar em terras estrangeiras, você pode estar na universidade. Não interessa onde você esteja, se você se sente seguro,
e tem esse contentamento interno, você vai se sentir assim em qualquer outro lugar, porque é uma paz interior, isso é poder, isso é uma forma muito poderosa de assumir a sua existência. Então, se você tem aquilo consolidado, nada nem ninguém pode perturbar a sua paz interior, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre a Casa 4. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeos de astrologia toda semana, então esteja sempre ligado para você não perder nada. E se você deseja agendar uma consulta astrológica comigo, você pode me encontrar pela minha página no Facebook, AstroLucas, ou me enviar um e-mail para o endereço que se encontra embaixo da tela, tá certo? O que você se sentir mais confortável. E como sempre, nos vemos na próxima com mais novidades. Falou!